Olá, meu nome é Samuel Mattioli, eu sou engenheiro de soluções de IA e nesse vídeo hoje a gente vai ver como usar os modelos multimodais para criar experiências de busca bem avançadas, usando todo o poder dos modelos de linguagem, né, os modelos para IA generativa. Os modelos multimodais eles têm sido foco das últimas inovações, então o Google com o Gemini Pro Vision, o próprio GPT-4, são modelos que têm essa capacidade multimodal, que na prática é a combinação de imagens e textos, né, um ou ambos, dentro do mesmo espaço vetorial. Isso vai permitir que a gente faça buscas, por exemplo, baseadas em fotos ou em câmeras, em webcams, ou baseados em descrições. Para demonstrar isso, a gente vai ver aqui um e-commerce que a gente criou em Next.js. Esse e-commerce ele vai usar o Gemini Pro para gerar os embeddings, né, os embeddings multimodais. E a gente vai usar o Astra como vector database. Então todos os dados de todos os produtos vão ser armazenados no Astra e é de lá que a gente vai fazer a busca. Legal, então só para a gente dar uma visão aqui do que a gente vai construir, né, das capacidades desse tipo de busca, vamos fazer aqui uma busca baseada então nesse momento em texto. Eu vou procurar aqui por chinelos, né, em inglês são os flip-flops, vamos ver. Então, nesse momento o que está acontecendo é, esse texto está sendo convertido para um embedding e a gente está indo no Astra buscando os embeddings que têm mais similaridades com esse texto. E aí a gente está vendo aqui alguns produtos. E aí, nos primeiros, lógico, o texto, né, é bem importante, então o texto bate, mas depois a gente começa a ver aqui Fox Slippers, Gasser Slippers. Então, Slippers não tem a palavra flip-flops, então a palavra não está sendo considerada na busca. E o que ele usou na busca, na verdade, foi a imagem. Então, essa imagem aqui, o modelo entendeu que isso tem uma similaridade com o embedding de flip-flops, né? No final das contas, tudo é similaridade de vetores, né? Então, os flip-flops geram um embedding, a imagem gera um embedding, e esse embedding tem uma similaridade dentro do mesmo espaço vetorial. Então, o embedding da palavra e da imagem tende a ser similar. Legal, agora vamos fazer então uma busca baseada na imagem. Eu tenho uma foto do meu tênis, esse tênis aqui, que está bem cansado, mas eu tenho uma foto desse tênis e a gente vai usar essa foto para fazer uma busca aqui dentro desse dataset de produtos. Eu vou selecionar uma imagem do meu tênis, inclusive bem usado, e aí eu vou fazer a busca agora por imagem. Legal, então quando a gente envia essa imagem para a aplicação, o que ela vai fazer é solicitar para o modelo um embedding para fazer a busca e também eu pedi uma descrição da imagem, né, o que ele entendeu dessa imagem, né, o contexto. Então ele falou aqui um tênis bem usado, né, um tênis de corrida bem usado, cinza e preto, com laranja, né. Então ele entendeu, esse é o contexto do que ele entendeu que eu estou buscando, e aí ele criou um embedding baseado mais ou menos nessa descrição. E aí depois a gente vai no banco de dados, faz a busca. E é interessante aqui que ele retornou inclusive com mais similaridade à mesma marca, né? Então esse é um tênis ASICS, ele retornou aqui como mais similares aos tênis da mesma marca. Outra coisa que a gente pode fazer ainda é combinar essa imagem com o texto. Então digamos que eu queira que a minha preferência sejam os tênis vermelhos. Vamos colocar aqui, red shoes. Legal, então o que aconteceu nesse caso? A gente gerou um embedding para a imagem, a gente gerou um outro embedding para essa descrição, para o Red Shoes, e a gente balanceou esses dois, criando um embedding único, né, que combina os dois embeddings, e usou isso para fazer a busca dentro do banco de dados de produtos. E aí, dessa maneira, a similaridade desse novo embedding, né, que combinou a imagem e o texto, a similaridade nesse caso mudou, né, dos resultados que a gente tinha anteriormente. Tanto que agora o tênis da ASICS, mais o vermelho, agora é o primeiro a ser exibido, e depois o azul. E aí depois, se a gente vê, os próximos tênis são vermelhos, né, ou seja, ele entendeu que são tênis de corridas, mas o vermelho é uma característica importante aqui na minha busca. Então esses resultados eles têm mais relevância para o usuário, tá? Uma outra coisa legal que a gente tem aqui é, uma vez que eu tenho um produto, então vamos usar esse tênis vermelho aqui, o ASICS vermelho, esse produto ele tem o seu embedding, né? E aí, baseado no embedding desse produto, a gente pode encontrar quais são os produtos similares a esse tênis vermelho, né? Esse tênis ASICS. Então, se a gente vier nessa próxima página aqui, quais são os tênis que têm mais similaridade com esse tênis vermelho? Então, ele vai mostrar o tênis azul, né? Do mesmo tipo, e outros tênis que têm alguma similaridade com esse produto. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma maneira de fazer a busca a partir de imagens, combinando imagens com texto, e ainda tendo recomendações de compra baseado na similaridade dos produtos. Então é isso que a gente vai construir aqui hoje. Como é que a gente gera esses dados, né? Como é que a gente converte os dados, imagens e textos em embeddings, armazena eles no banco de dados e depois cria a aplicação que vai usar esses dados para gerar as recomendações de compra e suportar toda essa busca semântica. A gente vai começar então fazendo o setup da solução, o que a gente precisa ativar na GCP e o banco de dados que a gente precisa criar dentro do Astra. Depois a gente vai fazer a carga dos dados, essa parte a gente vai fazer com Python. E aí dentro desse processo de carga a gente vai usar o Gemini Pro para gerar os embeddings. Depois disso, o front-end que a gente vai ver aqui é um front-end criado em Next. Então a gente vai usar o JavaScript e TypeScript para fazer as consultas de dados e interagir novamente, né, com o Gemini Pro para gerar os embeddings e fazer a busca dos dados dentro do Astra e aí retornar os resultados para o usuário. Então é bastante coisa, vamos começar. Então o setup desse projeto ele envolve duas coisas. Tem um projeto dentro da GCP que permite a gente usar essa API e garanta as permissões de segurança, né, de autenticação para a gente poder usar o modelo dentro do meu projeto na GCP. E tem um banco de dados dentro do Astra.
Legal, então vamos ver aqui a parte do Google. Dentro do GCP, eu criei um projeto, e dentro desse projeto eu preciso ativar as APIs do Vertex AI, que é a plataforma de IA do GCP, onde estão todos os recursos de IA. Então a primeira coisa é ativar a API e depois criar uma conta de serviço para que a gente possa utilizar, né, esses recursos. Vamos dar uma olhada aqui dentro do painel desse projeto que eu já criei. Então aqui dentro das APIs que estão ativas, Vertex AI API, essa é uma das que eu mais vou precisar para poder fazer, né, as requisições para esse projeto. E depois aqui na parte de credenciais, é necessário criar uma conta de serviço. Essa conta de serviço vai te dar ali um arquivo JSON para você utilizar e fazer a conexão da aplicação com a API do Google. Então dentro do GCP, basicamente são esses dois recursos que a gente vai utilizar. Ativação das APIs e uma conta de serviço para fazer a conexão. Para armazenar os dados e fazer o Vector Search, a gente vai usar o Astra, que é um Vector Database baseado no Cassandra e oferecido como serviço. Então a gente não precisa se preocupar em gestão do ambiente, monitoramento, backup, nada dessas coisas, tudo isso a DataStax toma conta. E basicamente o que a gente precisa fazer é criar uma conta e criar um banco de dados. Para fazer isso, basta a gente fazer login no Astra. Eu já tenho meu usuário, então eu vou usar, mas todo mundo pode criar uma conta gratuita e criar seus bancos de dados, não é preciso cartão de crédito nem nada. Depois de fazer o login no Astra, a gente pode criar o banco de dados que vai armazenar todos os dados. Basta a gente clicar aqui em Create Database, colocar o nome do seu banco de dados, escolher qual é o provedor que você vai utilizar. Então, se eu quero usar o Google, por exemplo, eu posso escolher essa região, e aí clicar em Create Database, e cerca de 2 minutos o banco vai estar pronto para utilização. Depois que o banco já está criado, dentro aqui ainda do dashboard, a gente tem algumas funções aqui para a gente olhar os dados, né, e também monitorar o ambiente. Então aqui a gente consegue ver as requisições que foram feitas, quantos registros a gente tem nos dados, e a gente consegue até explorar um pouco dos dados também. Eu já fiz um vídeo sobre essa nova UI do Astra, e eu vou deixar ele aqui na descrição. E agora então que a gente já tem tudo preparado, a gente já tem nosso projeto na GCP, já tem o banco de dados, a gente pode começar a fazer a carga dos dados. Bom, a carga de dados aqui, então, a gente vai fazer com o Python. Antes de gravar aqui, eu já baixei uma base de dados do Kaggle, uma base de dados de produtos, fiz o download da primeira imagem de cada um dos produtos, e essa é a primeira imagem que a gente vai usar para gerar os embeddings. Nesse notebook aqui, então, vou passar pelas partes principais, a gente não vai executar tudo, mas todo esse código vai ficar disponível para vocês aí poderem executar. Mas as partes principais eu diria que são, claro, a inicialização dos modelos, aqui então a gente inicia a utilização dos modelos da Vertex AI, inicializa, né, a conexão do client, e essa aqui é uma função bem importante, né, que é a função que retorna o embedding multimodal. O que essa função está recebendo aqui? Então ela está recebendo um caminho de um arquivo, que já está gravado aqui, né, na minha máquina nesse caso, e o texto que eu quero utilizar também para gerar esse embedding. Então, lembrando, né, eu vou usar uma imagem mais um texto para gerar um embedding único. Então esse modelo aqui ele vai gerar para a gente 2 embeddings. Então esse cara aqui, Multimodal Embedding Model, ele está usando desse cara aqui, né, o Multimodal Embedding 001. Ele vai gerar um embedding, né, para essa imagem e para um texto contextual. Esse texto lá para gerar ele está limitado a 768 caracteres, então aqui eu estou cortando mesmo os primeiros 768 caracteres. E esse cara aqui ele vai me retornar 2 embeddings, um para a imagem e um para o texto. O que a gente vai fazer aqui é um balanceamento bem simples. Então eu vou pegar o embedding da imagem, vou somar, né, com o embedding do texto e vou dividir por 2. Ou seja, a primeira posição, a primeira dimensão desse embedding de cada um dos dois vai ser somado e dividido por 2. Tá? Então ele vai fazer isso dimensão a dimensão. E aí depois eu vou retornar o array, né, o array resultante dessa operação aqui. Tá? Então eu poderia usar só o de imagem, eu poderia usar só o de texto. Nesse caso eu decidi aqui balancear esses dois caras. Eventualmente você pode usar estratégias diferentes, dar mais peso para a imagem ou mais peso para o texto. Depende muito do cenário. No meu caso aqui eu preferi balancear igualmente imagem e texto. Na sequência, a gente vai começar a ver a parte do Astra, tá? Então, para fazer essa integração usando Python, a gente vai usar uma library chamada AstraPy, que é a library que faz toda essa integração de queries e de inserções de dados diretamente no Astra, sem a gente precisar escrever comandos, né, select, insert, essas coisas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é inicializar uma conexão com o Astra, a gente vai criar uma collection se ela ainda não existir, então essa e-commerce products, ela vai ser criada. Uma coisa bem importante aqui é saber qual é o tamanho, né, qual é o número de dimensões desses embeddings que a gente vai gerar. Então, nesse caso, a gente está falando de um embedding desse modelo que é gerado com 1408 dimensões. Então, na hora de eu criar a collection que vai armazenar esses dados, eu preciso também dizer que é com 1408 dimensões. Legal, então, se essa collection já estiver criada, basta eu fazer uma referência a ela. E aqui, por exemplo, a gente vai fazer um find one. Então, qual é o produto, né? Me dá um produto aleatório que está lá dentro dessa collection. Então, aqui eu fiz um find one e aí ele me retornou aqui esse produto, o valor, quais são as imagens que a gente tem, categorias, especificações, enfim, os dados que a gente tem lá no nosso dataset, tá?
A parte da carga, então, como eu falei, eu usei um dataset que está no Kaggle. Aqui na descrição do notebook tem o URL original, né, desse dataset para quem quiser fazer a execução. Legal, agora então a gente tem um dataset, uma lista de produtos pronta para ser carregada. Eu já tinha baixado as imagens também. Então o que a gente vai fazer agora é iterar, né, dentro desse dataset, gerar um documento ali que vai ter um ID então, no documento, o nome do produto, os preços, as imagens, as descrições. E aí a gente vai ter um cara aqui que é essa coluna vector, né, que é esse atributo vector, na verdade. Esse atributo vector vai ser carregado a partir daquela função getMultimodalEmbedding, né? Então a gente vai passar o caminho da imagem mais o nome do produto para que ele gere um embedding baseado nesses dois atributos, na imagem e no nome do produto. Isso vai gerar um embedding balanceado. Esse embedding é o que a gente vai armazenar na base de dados. Bom, uma vez que eu tenho então meus dados carregados dentro do Astra, o próximo passo é a gente falar do front-end, né? E o front-end a gente criou com Next.js. Vamos ver isso agora. Bom, o front-end é onde a mágica acontece para o usuário. A gente viu um pouco do que acontece por trás, né? Mas agora é o que importa no final das contas para o usuário, né? Qual que é a interface que esse usuário está lidando com os dados. Então aqui é uma aplicação em Next.js. Eu criei essa aplicação usando um framework que chama React.admin, só para acelerar aqui algumas coisas que a gente estava fazendo. E basicamente o que a gente tem aqui então é um form, onde eu posso, inclusive, tirar a foto de um produto, se eu estiver executando no celular, ou eu posso fazer o upload de uma foto, uma descrição e fazer a busca. Quando essa busca acontece, e aí já vamos ver o código, todos esses dados são enviados também ainda dentro do Next, para uma API dentro do Next, e essa API dentro do Next é que vai fazer a geração dos embeddings e depois fazer a busca dentro do Astra, retornando os dados para o usuário, tá? Vamos dar uma olhada no código. Bom, aqui a gente vai ver então o código da API que está atendendo aquele formulário lá, né? Então a primeira coisa é saber se veio de um form data, né, nesse caso aqui. Se veio de um form data, eu vou ver se tem imagem ou não, tá? Então a gente viu ali que a gente pode mandar imagem, texto ou ambos. Então se tem imagem, eu vou partir por um caminho, se não tem imagem, eu vou partir por outro. Então, tendo a imagem, a primeira coisa que eu peço para ele é para ele descrever ali em menos de 20 palavras o principal objeto, né, da imagem. Então esse aqui é meu prompt, né? Isso aqui que eu estou submetendo ao modelo. E aí eu estou mandando também a imagem, né, do meu tênis lá. Onde que essa função aqui, né, multimodal prompt está definida? Vamos ver aqui no outro arquivo do Vertex AI, onde a gente tem somente essas funções. Tá? Então, toda a interação com o modelo do Google está sendo feita dentro desse arquivo aqui. Tá? A função multimodal prompt, então, aqui a gente define qual é o modelo. Então, aqui que eu estou falando que eu vou interagir com o Gemini Pro Vision. E aqui é a request que eu vou fazer, né? O payload que eu vou mandar para esse modelo para ele gerar uma resposta. Então, ele vai mandar ali o arquivo em si, né? Que ele precisa para gerar a imagem, ele converte para a base 64. E também o prompt, né? Então, aquele meu texto de gere em 20 palavras uma descrição para essa imagem, é aqui que ele vai ser passado. Aqui é de fato onde o Generate Content é como a gente pede, né? Para o modelo fazer a predição. E aí aqui eu estou então retornando o primeiro texto que ele gerou ali, né? Eventualmente eu posso ter mais de um. Nesse caso aqui eu estou pegando a primeira resposta e devolvendo lá para a API para ela continuar o trabalho dela. Bom, então aqui a próxima coisa que eu vou fazer então é gerar um embedding baseado na imagem e no texto. Então eu criei uma função também getMultimodalEmbedding, que vai ter o base64 da imagem e também a query, né? Se o usuário informou alguma coisa naquele campo de texto, a gente também pode usar ela aqui. Então vamos dar uma olhada nessa função aqui. Bom, essa função getMultimodalEmbedding, quando eu desenvolvi essa demo aqui, ela ainda não estava disponível dentro da SDK. Então nesse caso eu precisei fazer a requisição via REST API. Então da mesma maneira que eu defino qual é o embedding, qual é minha localização, né? Qual é o URL que eu preciso interagir, então vai ter ali a região, o ID do projeto, o modelo e o predict, né? Que é como eu peço para ele gerar, né? O embedding. E aqui o payload, então a imagem que eu preciso passar. E aqui é de fato onde eu gero, né? Faço a requisição via REST. Isso vai me gerar, né? O embedding. E aí da mesma maneira que a gente viu lá no Python, ele gera um embedding para texto e um para imagem. E aí se eu tenho os dois caras, eu preciso balancear esses dois embeddings para aí sim fazer a busca. Tá? Então, no final aqui dessa função, eu vejo se há o embedding de imagem e o embedding de texto, eu faço balanceamento, senão eu retorno um ou outro. Tá? Basicamente é isso que está rolando aqui. Então, só para recapitular, essa função quando eu estou desenvolvendo ela ainda não está na SDK, imagino que muito em breve ela vai estar, e a gente não precisa fazer todo esse trabalho aqui para gerar. Então, agora que essa função gerou o embedding, eu posso fazer a busca. Então, aqui entra de novo o AstraPy. Eu vou buscar, né, o meu banco de dados, eu vou interagir ali com a collection. Nesse caso aqui, né, o meu GetDB, ele está usando uma library do Astra chamada AstraDBTS. Vamos dar uma olhada nela. Para fazer a interação então com o Astra, a gente vai usar um pacote chamado AstraDBTS, então é esse pacote que está aqui ó, dentro da DataStax, e esse pacote vai fazer toda a resolução das queries que a gente precisa fazer com o Astra. Nesse caso ele vai criar um modelo JSON dentro do Astra, então basicamente a gente não precisa se preocupar com a modelagem de dados de maneira muito profunda, tendo ali o ambiente, os dados modelados no formato JSON é suficiente para a gente armazenar os dados e interagir com os dados no Astra. Então o que a gente vai fazer aqui é fazer a conexão com o Astra e retornar essa conexão para depois a gente interagir com a collection, né, nesse caso.
Para criar essa conexão, a gente precisa de um token e de um endpoint. Essas duas informações elas estão disponíveis lá no front-end do Astra, tá? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Para fazer a conexão então com o Astra, basicamente o que a gente precisa é do endpoint e do token. Essas informações estão disponíveis aqui no dashboard do Astra, então aqui em API Endpoint. E no token eu posso gerar um token novo. E aí basta eu copiar esse valor, usar nas minhas variáveis de ambiente, e aí eu vou estar pronto para conectar com o Astra. Legal, uma vez que eu tenho então meu cliente, próximo passo, lá voltando para a nossa API, é fazer a query. Então aqui nesse caso eu vou fazer um find, eu não estou filtrando por nenhum outro produto, mas eu poderia, por exemplo, aqui filtrar produtos em estoque ou preços abaixo ou acima de um determinado valor. Eu não estou fazendo isso. Basicamente, então, é fazer a minha restrição de busca aqui tá vazia, mas aqui no próximo argumento que eu tenho, eu vou passar esse argumento sort, e aí eu vou passar dentro desse sort o vector. E aí dentro desse vector eu vou passar o vetor que eu gerei, né, o embedding que eu gerei, a partir da imagem, do texto ou da combinação de ambos. E aí eu vou dizer que eu quero que ele me retorne n elementos, nesse caso acho que são 20 que a gente está retornando. Todo esse cara vai ser convertido num array, e isso é o retorno então dessa API. Bom, vamos dar uma olhada então aqui, tudo que está acontecendo aqui, né, durante a geração dessa API, então, da execução dessa API. Vou selecionar uma outra imagem aqui, nesse caso a minha caneca de café, e eu vou fazer o search, e aí a gente vai ver ali o console log da aplicação. Então a primeira coisa que está acontecendo é que ele está gerando, né, a descrição dessa imagem, como a gente pediu aqui nessa parte. Legal, ele terminou agora a geração, né, da imagem. Próximo passo agora vai ser gerar o embedding, né, da imagem para a gente poder depois fazer a busca. Legal, ele terminou de gerar o embedding, o próximo passo é fazer a busca no Astra. Esse é sempre o passo mais rápido, né? Ele leva mais tempo sempre para gerar os embeddings do que para fazer a busca em si. Nessa base a gente tem em torno de 4.500 produtos, mas mesmo assim a busca é sempre muito rápida, tá? Então ele terminou aqui a busca no Astra, vamos ver lá dentro da aplicação. Bom, então aqui o que ele retornou, né, depois de todo esse processo? Ele retornou a descrição do produto, então né, uma caneca de café preta, né, com a palavra DateStax. E aí depois ele procurou outros produtos que são similares, né, a essa caneca aqui, então ele retornou outras canecas de café preta. Esse aqui o que ele retornou com mais similaridade não é exatamente uma caneca de café, mas é talvez algum recipiente de uma bebida quente, eu não sei exatamente o que é isso. Então a gente viu um pouco aqui dos modelos multimodais, né, de como a gente pode usar ele para fazer buscas, né, criar aplicações que envolvam, né, que necessitem da busca de imagens, da combinação de imagem e texto. A gente viu o Astra DB, né, como é que ele pode suportar todos esses casos de vector search com escala, com resiliência, né, e também um pouco do Next.js, como a gente usa a JSON API e esse pacote, né, o Astra DBTS, para poder criar as aplicações ali de maneira bem acelerada. Vou deixar os códigos todos aqui na descrição. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui, né, aqui na seção de comentários e a gente vai se falando. Valeu!